Olá, seja bem-vindo a esta aula do módulo 1 e nesta aula nós iremos falar sobre público-alvo, o que é, os tipos e a importância e como definir o seu público-alvo. Você gostaria de identificar o seu público-alvo para criar estratégias de marketing matadoras? Porque o sucesso da nossa campanha, o sucesso desse curso, é importante também você entender esse conceito do que é o público-alvo. Se você conseguir entender o que é o público-alvo, como identificá-lo, será capaz de criar as melhores estratégias de marketing e conteúdo voltado para os interesses e dores e objetivos do seu público. E esse é o passo inicial, é primordial no sucesso de qualquer empresa ou negócio. E principalmente, se você está começando agora. Se já tem uma empresa há algum tempo, mas não tem obtido resultado em suas ações, você também pode considerar fazer pesquisa para saber se o seu público-alvo ainda é o mesmo. Pode ser que você esteja direcionando seus esforços para um público diferente do seu e por isso não tenha obtido nenhum resultado ou lucro ou engajamento. Nesse vídeo eu quero que você pense nisso. Pense se você está direcionando seus esforços para o público-alvo certo. E para reverter isso, você precisa aplicar alguns métodos. Descobrir quem é o seu público, desde pesquisa de usuário até otimização dos resultados, para um estudo mais complexo, como definição do público-alvo. Você já ouviu falar nessa palavra público-alvo? Você já parou para perguntar o que é o público-alvo? Você sabe o significado? Público-alvo é uma parcela da sociedade consumidora para quem a sua empresa ou negócio direciona as ações de marketing dos seus produtos ou serviços. É um grupo de pessoas que tem com o mesmo grau de escolaridade, objetivos, interesses e etc. Então é importante a gente saber o que é e quem são e onde estão o nosso público-alvo, né? E parece ser bem simples a definição, estou certo? Basicamente, o público-alvo é uma fatia da população que tem tudo a ver com os interesses do seu negócio e da sua empresa. Esse público pode ou não ser diversificado. É importante destacar que o público-alvo é diretamente relacionado com os serviços ou os produtos que você oferece. Se as pessoas têm interesse no que você fornece ou vende, e principalmente se residem na região em que a empresa está localizada. Mas não é regra. Isso não é uma regra, pois existe aquelas empresas de abrangência nacional, que trabalha enviando pelos correios, que trabalha vendendo pela internet, como também é um dos nossos objetivos é vender pela internet, ou até mesmo aquelas que atendem um público de nível internacional. Então, o público-alvo é aquele que vai comprar os seus serviços e os seus produtos para gerar lucro para o seu negócio e para a sua empresa. E por isso, ele é tão importante. A definição certa do seu público-alvo engloba muitas informações sobre os hábitos de consumo, preferências, região onde eles residem, o poder aquisitivo, entre outras informações relevantes para definir o perfil do seu público-alvo. Quanto mais informação você dispor e puder descobrir sobre o seu público, mais chance de entender melhor os seus desejos e criar um relacionamento mais próximo com ele, pois poderá criar estratégia assertiva e direcionada, diminuindo a chance de você ter perda. Você, preste atenção, como empresa, deve pensar nas melhores estratégias para captar o seu público-alvo. Pense junto comigo, viu? Como poderá convertê-lo em cliente? E o que ainda falta para atingir esse objetivo? Esse é um tipo de reflexão que pode apontar o melhor caminho para aproximar ainda mais deste público. Diferença entre o público-alvo e persona. Então eu irei agora falar um pouco sobre o que qual a diferença entre o público-alvo e a persona, você sabe? E eu já percebi, a dificuldade das pessoas em entender o que é essa diferença. De fato, público-alvo para uma empresa. Muita gente fica confusa e acaba trocando os conceitos de público-alvo ou persona. E alguns ainda acham que é sinônimo do outro.
E não é bem assim. Saber a diferença entre os dois ajuda muito na hora de você criar alguma marca ou dar um start na sua empresa ou no seu negócio para propaganda de marketing, né? Muitas pessoas entram no desespero quando não conseguem definir ou segmentar o seu público-alvo e com isso abandona as ideias de negócio antes mesmo de começar. E não é isso que eu quero com você. Eu quero mostrar para você esse conceito básico do que é o público-alvo, para você entender um pouco também a diferença de persona. Porque no ramo do marketing se ouve falar muito em público-alvo, persona e no avatar, né? Então existe uma diferença no significado e no objetivo de classificar essas duas nomenclaturas. E é por isso que nós vamos entender a melhor entre a diferença do que é o público-alvo e o que é persona. Irei falar agora um pouco sobre o que é o público-alvo para que você entenda, né? Nós já falamos, mas irei repetir. Então, público-alvo é um grupo de pessoas ou organização que tem o mesmo perfil, ao menos, né? Um perfil semelhante ao dos consumidores. O público-alvo são aqueles para os quais você deve direcionar os seus esforços e ações de marketing e venda do seu negócio, pois elas são as pessoas mais interessadas em adquirir os seus produtos ou serviços. E para traçar o perfil, é feita uma série de pesquisas, né, que envolve muitos fatores comportamentais, demográficos, para indicar quais as características comuns desse público e direcionar melhor o esforço e o foco do seu negócio. Então, as informações mais usadas para definir o público-alvo de um projeto, de uma empresa para o seu negócio, é você procurar saber qual é a idade desse público, qual é o sexo desse público, formação educacional, qual o poder aquisitivo, né? Qual a classe social, qual a localização e quais são os hábitos de consumo desse público. Então, para a gente entender e identificar o público-alvo, a gente tem que fazer essa análise do que eu te falei: idade, sexo, formação, né, poder aquisitivo, classe social, localização, hábito de consumo. Se você iniciar um projeto, se você iniciar uma empresa ou um negócio e não definir o seu público-alvo, isso pode te trazer muitos prejuízos a longo prazo, pois fará com que você gaste mais recursos e não tenha lucro ou troca. Não adianta querer abraçar o mundo todo com o objetivo de aumentar suas chances de vendas e lucro. Já foi comprovado que traz muito mais resultado você segmentar e direcionar o conteúdo e ações que você produz para um público específico do que você criar para vários, atirar para tudo que é lado. Criar e identificar uma parcela da pessoa com a sua marca é o que você deve fazer e buscar sempre, e não sair atirando para todos os lados. Um pensamento estratégico faz toda a diferença. Então, dentro do seu planejamento de organização estratégico, você precisa segmentar o seu público para criar uma estratégia de venda. Agora eu irei falar para você sobre o que é persona, né? A persona no marketing, ele já é um conceito agora muito peculiar do marketing digital, né? Porque no marketing tradicional se usava o termo público-alvo. No marketing digital ele já vem segmentando mais, falando sobre a persona, né? E persona é a personagem do marketing, é o perfil de comprador que seria o seu cliente ideal. É um personagem fictício com características dos seus clientes reais, são desenvolvidos com base na pesquisa, né, do seu público-alvo e podem ajudar a direcionar melhor as ações de marketing. A persona é uma pessoa que pode se interessar pelo que você tem a oferecer, pois tem tudo a ver com a sua marca e você deve realizar esforços para transformá-lo em cliente e fidelizar. A persona leva uma pesquisa muito mais aprofundada e detalhada do que o público-alvo, porque envolve característica pessoal, poder aquisitivo, estilo de vida, interesse, engajamento nas redes e informações profissionais.
Se você tiver que definir uma diferença principal entre a persona e o público-alvo, e eu diria que o público-alvo vê tudo de forma mais generalizada, enquanto a persona tem uma definição mais específica. E qual a importância de escolher corretamente o seu público-alvo? Você já pode perceber como é importante escolher corretamente o seu público-alvo. Estou certo? Pense aí, será que eu já consegui mostrar para você o quanto é importante? Talvez a subsistência de sua empresa, do seu negócio, dependa de uma boa definição do seu público-alvo. E não é exagero falar nisso, pois os lucros do seu negócio basicamente dependem, primeira, da estratégia, pois os lucros dos seus negócios basicamente dependem dessa primeira estratégia em primeiro lugar. Claro, né, que após definir bem o seu público, existem outras ações de marketing que devem ser levadas em consideração e também são importantes, né? Mas não adianta pensar nessas estratégias se você não começar do início, fazendo uma boa segmentação do seu público, identificando quem será os seus futuros clientes ou os seus clientes. O público-alvo, portanto, é fundamental para alavancar os seus negócios. Com a escolha certa, ficará mais fácil empreender ações redirecionadas e eficazes, com mais chances de dar certo e trazer resultado. Isso evitará gasto desnecessário, uma vez que você irá investir capital no marketing publicitário. Isso evitará gasto desnecessário, uma vez que você não irá investir capital e marketing publicitário em público que não são os seus, o que pode trazer um impacto negativo e perda para a sua empresa. Então, tendo esse conhecimento, você saberá exatamente qual é a hora de inovar um produto, lançar um novo produto, agregar um novo serviço, oferecer ofertas e etc. Saber o que oferecer, como precificar o seu produto e serviço, também é tudo que o seu público-alvo. Saber o que oferecer, como precificar seus produtos e serviços, também tem tudo a ver com o seu público-alvo. Uma vez que, para colocar um preço justo, você precisa levar em consideração os gastos e investimento, bem como as condições financeiras do seu público. De nada adianta você colocar preço muito acima do seu público que tem, ou dispor que ele não pode pagar, e por isso que muitas vezes as pesquisas são importantes para entender. Não adianta você querer vender roupas caras para pessoas com poder aquisitivo baixo, né? Porque a gente tem dois públicos de cliente: aquele que gosta de coisa boa e original, que paga caro por aquilo, e tem um público que prefere quantidade e preço baixo. Então a gente precisa entender qual público a gente quer atender. Quando nós identificamos o nosso público-alvo, nós conseguimos fazer um planejamento mais preciso. Ao ter a informação do público, né, definindo, fica muito mais fácil você trabalhar e montar toda a estrutura para atingir aquele público e ter sucesso. Você poderá pensar nas melhores estratégias, com as melhores mídias para anunciar nos seus canais, e o seu público mais encontra, né? Então a gente pode utilizar, você sabendo o seu público, perfil, a gente pode utilizar as redes sociais como o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, entre outros, para você divulgar o seu produto. Então, eu quero aqui encerrar esse vídeo dizendo que, antes de tudo, você que está fazendo esse curso, você vai aprender aqui a utilizar técnicas do marketing digital, estratégias de você vender pela internet, mas é muito importante você definir quem é seu público-alvo, você tentar descobrir onde é que ele está, né? Analisar nos grupos do Facebook onde você vai encontrar aquele público, e você também descobrir no Instagram e você ver quem são seus seguidores e lançar ofertas, procurar promover produtos que você perceba que aquele público vai ser aceito por eles. E talvez você não tenha instrumento ou ferramenta para fazer essa pesquisa.
Então você tem que ser um analista, você tem que vender produtos caros e você vai ver qual o nível de aceitação desse produto caro, e você também tem que oferecer o produto barato e ver qual é o nível de aceitação do produto barato. Mas o mais importante de tudo é você ter em mente uma definição de quem é o seu público-alvo. Porque você sabendo identificar seu público-alvo, você vai fazer propaganda, publicações mais assertivas e o seu investimento trará para você um resultado mais rápido. Ok? O seu público-alvo pode ser diversificado, mas para quem está começando agora, eu sugiro que você inicie com um público só voltado para um nicho. Porque às vezes você quer vender para o público masculino, para o público feminino, você quer vender para o público infantil, quer vender tudo agora, e você não tem muito capital para investir, você investe em produto que não vai sair rápido. Então você tem que gastar sua energia, gastar o seu recurso com aquilo que está saindo mais rápido. Então, direcione seu foco agora para um público, se você está começando agora, que tenha mais resultado, que você se identifique mais, que você consiga falar para esse público com mais propriedade, com mais autoridade, aonde você tenha um poder de convencimento maior. Então procure esse público, ofereça produto para esse público e com certeza os resultados vão ser inevitáveis. Eu espero que esse vídeo, com essa parte teórica, um pouco da prática, possa te ajudar no processo desse curso e nas demais aulas, para que você seja um empreendedor de sucesso no ramo de confecções. Um forte abraço e um beijo no seu coração aqui de Elton Brito.